E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando nessa quarentena? Como estão as coisas? Conseguindo manter uma rotina de estudos no meio de todo esse caos? Eu espero que sim, desejo que estejam bem. Eu estou ansiosa para as nossas aulas presenciais. O estudo nesse momento, além de abrir a nossa mente, porque conhecimento é poder, está distraindo a gente um pouco, tirando a gente um pouco de todo esse caos, de toda essa coisa que a gente está vivendo, né? Se alguém perdeu a última aula, dá uma olhadinha lá no Google Classroom. Eu upei ela no dia 25, na última segunda-feira, e essa aula de hoje eu estou upando no dia 1º, que também é outra segunda-feira. Né? Eu vou falar meu nome de novo, eu sou a professora Isabela, e eu trabalho junto com o professor Hugo, ele por trás das câmeras e eu aqui conversando com vocês. Então, recapitulando, vocês tiveram uma primeira aula inaugural com o professor Matheus, uma segunda aula sobre paisagem também com o professor Matheus, e a terceira aula, que foi a última aula, foi comigo, que eu postei na segunda, foi sobre lugar e território. Eu deixei umas questões para vocês no final dos slides, e assim, os slides são os conteúdos para vocês se nortearem, estudarem depois da aula, porque vocês sabem que aula dada é aula estudada. Só assistir aula, às vezes, não é o suficiente. A gente precisa sentar e se debruçar em cima de maior absorção. Eu deixei algumas questões lá e eu gostaria de conversar com vocês sobre elas, né? Se a gente tivesse presencialmente, seria muito melhor. Mas eu vou agora compartilhar com vocês a tela para a gente poder conversar um pouquinho sobre as questões. Vamos lá. Essa primeira questão foi uma questão retirada de um vestibular, ela foi adaptada, né? Alguns de vocês devem ter acessado pela plataforma disponível na internet mesmo de onde eu retirei. Primeira questão, vamos lá. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir o sentido de pertencimento. Ela cria a atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas, as comemorações. É um texto de Paul Clavel, do livro Terra dos Homens, a Geografia. A questão é a seguinte: no texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Que dimensão seria essa? Então, vamos lá. A paisagem ajuda a construir sentimentos de pertencimento, ou seja, ela possui uma dimensão concreta. E essa dimensão de sentimentos de pertencimento é essa outra dimensão que a questão está perguntando aqui para nós. Seria dimensão política de apropriação? Seria econômica? Seria privada? Seria natural? Seria de composição de elementos ou seria simbólica? Isso mesmo, seria simbólica, né? Subjetiva, ou relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Por que é simbólica e subjetiva? Porque é individual, construir os sentimentos de pertencimento. Ficou claro para todo mundo? Espero que sim. Vamos para a próxima. A próxima é uma questão também, um trechinho de um texto, que geralmente é assim que aparece para vocês, gente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a geografia na prova da ETEC, mas geralmente as questões aparecem assim, né? Um textinho para vocês e a questão norteadora. Vamos lá, um texto aqui do Rodolfo Pena, de categorias da geografia. Essa categoria pode ser definida como o espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço, da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço efetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a sua própria casa. A que categoria esse texto se refere? Seria região? Seria território? Paisagem cultural? Lugar ou espaço geográfico? Como a gente trabalhou nessa aula, seria o lugar, não é mesmo? Porque aqui, espaço percebido, ou seja, determinada área ou ponto do espaço, da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço efetivo, ou seja, o lugar, ele é
a sua categoria é determinada a partir das relações humanas. Então, os lugares existem pelas relações humanas. Aqui, ó, razão humana. O espaço efetivo, familiaridade ou intimidade. Próxima questão. Uma categoria, outra questão de categoria também, categoria geográfica. Uma categoria amplamente utilizada no âmbito da política. Esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado com a configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se, ou seja, território. Lembra que eu falei para vocês que todo o espaço geográfico que existir uma relação de poder seria território? Então tá. Nossa quarta e última questão. Outro trecho de texto. Fechado ao sul pelo morro, descendo, escancelado de gargantas até o rio. Fechavam no oeste uma muralha e um vale. De fato, infletindo naquele rumo, o vaza-barris, comprimido entre as últimas casas e as escarpas. O que são escarpas? Escarpas são uma vertente de um lado, bem inclinada, só que, tipo, ela não é uma montanha, ela não é assim, ela é uma escarpa, ela é assim, assim, e aqui cai, igual a escarpa da Serra do Mar, a gente vai aprender isso em relevo. A pique dos morros sobreceiros torcia para o norte, feito um canyon fundo, ou seja, um canyon. A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, depressão em que se ergueu o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e a norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se intrumescem até aos contrafortes extremos do Camboio e do Caipá, ao sul pela montanha. O texto acima descreve o quê? Uma paisagem, um território, uma região, um lugar. Essa questão tem a resposta correta, a alternativa A, paisagem, que vocês não aprenderam nessa aula, mas é um conteúdo que vocês aprenderam numa aula anterior com o professor Matheus. E como as alternativas são território, região e lugar, é extremamente importante que vocês consigam estabelecer as diferenças de categoria de análise entre todos esses conceitos, tá bom? Bom, se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, eu disponibilizei lá no Google Classroom o meu e-mail, e eu estou super aberta, pessoal, vocês podem vir conversar comigo sobre as questões, eu também estou aqui aprendendo junto com vocês. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como as questões de geografia aparecem nas questões da ETEC e na maioria dos vestibulares também. Geografia é uma disciplina extremamente interdisciplinar, ou seja, ela trata de assuntos que outras disciplinas também tratam. A geografia conversa muito com a língua portuguesa, conversa muito com a matemática, com a interpretação de mapas, de gráficos, de tabelas. A gente conversa com as ciências da natureza, por exemplo. Hoje nossa aula é de universo e sistema solar. Conversamos muito com biologia, com física, com química. A geografia conversa com o que mais? Conversa com as artes, com a sociologia, com a filosofia. Então, é uma disciplina que aparece não só nas questões de ciências humanas. Os conhecimentos geográficos, eles vão ajudar vocês a responderem as outras questões também. Se vocês, futuramente, vocês vão fazer os vestibulares e neles tem as questões de redação, as questões discursivas. E muitos dos temas que norteiam essas questões são temas da geografia. Então, a geografia, ela conversa muito com as outras disciplinas, certo? Por isso que é extremamente importante a gente ter conhecimento sobre ela. Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre universo e sistema solar. Esse tema é um tema fantástico, porque, tipo assim, a galera, existem dois públicos, os que amam e os que odeiam. Porque é uma coisa sem fim, é um sobre como funciona esse sistema solar. Geografia, ou seja, é o estudo da Terra, geoterra. Então, se para a geografia o lugar
Sempre a gente pergunta de tudo que a gente vai estudar, todos os fenômenos que a geografia estuda, a gente sempre pergunta onde, como, por quê, quando, quem. Essas são as perguntas que norteiam a ciência da geografia, certo? Como estudar o planeta Terra sem saber onde, de onde vem, onde está e por que está dessa maneira, não é mesmo? Então, por isso que estudar o universo e o sistema solar é extremamente importante. Ai, vamos lá. Universo e Sistema Solar. Essa aula foi preparada pelo professor Hugo e por mim, e é a segunda aula de Geografia da Frente Tech, segunda aula de Geografia de conceitos de Geografia, certo? Não, é a terceira, errei, pessoal, é a terceira aula de Geografia. A primeira foi Paisagem, a segunda Lugar e Território, e essa é a terceira aula de Geografia. Já vou arrumar aqui para vocês não se confundirem lá, ok? Gostaria muito que a gente estivesse presencial para eu conversar com você sobre esse assunto, porque geralmente na sala de aula tem sempre um ou outro aluno que sabe muito do assunto, que se interessa muito, porque realmente é um assunto bem interessante, né? E instiga muito. O universo é lindo, é fascinante. Então as pessoas elas são estimuladas a estudar sobre isso. Né, eu queria saber o que vocês sabem sobre o universo, galáxias, estrelas, planetas, buraco negro, poeira cósmica, satélite, astro, asteroide, tudo que tem, é uma infinidade de coisas. São assuntos que dariam muito diálogo para a gente, né? Se a gente tivesse ao vivo e a cores presente. Mas como não dá, por enquanto, vamos conversando por aqui mesmo, que vai funcionar bem. Vamos começar pela definição de universo. O universo é um conjunto de todas as coisas que existem, né? É a dimensão de tudo, tudo que existe. Tudo, a primeira localização de qualquer coisa que vocês possam imaginar que exista na nossa concepção de vida, assim, de ser humano, de ser vivo, de estar dentro do universo. Nos slides eu coloquei bastante texto, vocês vão ver que a diferença da última aula para essa é meio gritante, assim, da quantidade de texto, mas assim, é importante que vocês tenham esse conteúdo. Vocês não precisam memorizar e gravar tudo, mas vocês precisam entender por que funciona dessa forma e o que é isso, tá bom? Então essa aula pode ser um pouco mais maçante e ela não vai terminar nesse vídeo, ela vai ter continuidade na outra semana, porque a gente só tem de 20 a 30 minutos para conversar sobre o tema, tá bom? Então, vai lá, é um conjunto de todas as coisas que existem, a dimensão infinita de tudo que há, o conjunto de todos os astros, é o espaço que ocupa todos os corpos celestes, é toda a matéria, tudo aquilo que é mensurável, que está ao nosso redor e que nós fazemos parte. É meio subjetivo, dicotômico isso tudo, né? Mas é extremamente interessante. E essa daí é a imagem do universo. Né? A gente tem super aquela concepção de coisas que brilham e tudo, mas aquilo só são parcelas do universo, porque o universo ele é tão infinito que a gente não vê onde começa, nem onde termina, dependendo do seu ponto de vista, nem o que há. Né? Nós temos a concepção de que o céu que a gente vê é o nosso universo, mas isso não é nada, nada. Eu não posso nem falar para vocês que isso é a pontinha da caneta, porque isso não é nem a pontinha da caneta. O universo ele é tão infinito, infinito, que nem a nossa compreensão humana é capaz de atingir a compreensão do tamanho, da dimensão e de tudo que contém o universo. E também a nossa tecnologia, né? A gente é muito limitado. A ciência ainda não tem tecnologia o suficiente para explorar o universo na sua totalidade. A gente não sabe nem praticamente quantos anos tem ou quantos anos não tem. Existem diversas teorias, a teoria do Big Bang e outras coisas que eu não vou entrar no mérito da questão, porque esse não é o intuito. Mas assim, bilhões de anos, muitos anos, muitos anos, muitos. Sempre que você pensar num tamanho, num número, multiplica isso pelo infinito. É isso relacionado ao universo. Eu queria muito mostrar para vocês um pouco sobre o que tem na internet sobre isso. Extremamente legal, gente, super interessante. Existe aqui um site, ó, tá aparecendo aí para vocês, chama Stellarium Web. E eu deixei o link lá e vocês podem explorar porque é extremamente interessante. Aqui você encontra tudo, as constelações, todas as coisas, ó, a azimutal, que são as coisas da geografia, olha, os graus lá que dividem o globo terrestre, tá vendo? A gente tem, o que mais? Olha, as latitudes e as longitudes, a gente tem, olha a atmosfera, que legal. Tá vendo? A gente consegue ver isso aí tudo em tempo real, tá vendo, ó? Eu estou gravando a aula domingo, dia 31 de 5 de 2020. E
Olha que interessante. Mostra absolutamente tudo pra gente. Mostra todas as constelações, mostra pra gente até as constelações dos signos que a gente tanto fala. Olha lá, que interessante. Super legal. E a gente pode explorar, olha a Lua, nossa Lua aqui, Conopos, Mercúrio, olha onde está Mercúrio, tá ali atrás daquela árvore. E essa localização tá near São Paulo, que em inglês significa perto de São Paulo. Ele encontra a minha localização, eu permito ele achar minha localização e ele mostra para mim o céu de onde eu tô agora. Super interessante, né? O que os nossos olhos muitas das vezes não alcançam e a gente às vezes não tem o telescópio, né? Em casa é muito difícil quem tenha, então esse aplicativo é extremamente interessante e gratuito, disponível na web. Vocês já perceberam que eu gosto de mostrar para vocês as coisas que a gente tem na web, né? Porque tá aí, gente, é grátis, a gente tem que usar mesmo, é nosso direito e a gente precisa se aproveitar desses espaços aí, de tudo isso que é fornecido pra gente. Então, assim, pena que não temos muito tempo para explorar mais, mas assim, se vocês tiverem interesse, se desdobrem lá no aplicativo, vocês são até melhores do que nós, que somos mais velhos em relação a essas tecnologias. Vocês vão ver, vocês vão aprender muito. Vocês vão aprender muito sobre o universo em geral. Infelizmente, gente, essa aula tem um pouquinho de... tem muito conteúdo, né? Muita definição, então vocês vão precisar ter um pouquinho de paciência. Vamos lá para a definição de estrela. Estrela, como eu falei para vocês, no universo existem estrelas, satélites, asteroides, meteoros, meteoritos, poeira cósmica, tudo. Tudo isso gerado daquela explosão primeira que é o Big Bang, que vocês já devem estar cansados de saber. Então vamos lá. Estrela. Corpo celeste gasoso de dimensão muito, muito, muito grande. Muitas das vezes, centenas de vezes maior do que o planeta Terra, que é né, a gente já acha, o planeta Terra é enorme. E o planeta Terra não é nem um cisquinho de pão no meio de um gramado de futebol dentro do universo. Então lá, possui luz e calor produzidos por reações nucleares, ou seja, tudo que está no universo é química e física, pessoal. São os elementos lá da tabela periódica que vocês já devem ter estudado, se fundindo, se chocando, se misturando, produzindo muita energia e produz tudo isso que a gente vê. Por isso que é tão lindo e fantástico quando a gente vê, olha para o universo usando esse aplicativo que eu mostrei para vocês agora, ou vendo imagens tiradas por satélites artificiais, de como é fenomenal e fantástico. Aquilo tudo é energia. Tudo num sistema infinito. Por isso que o universo é extremamente fantástico. Satélite, corpo celeste que gira em torno de um planeta. Ou seja, olha, agora a gente já tem aqui. Associações, sistema. Por que sistema, gente? Sistema é uma palavra tão importante para a geografia. O que é um sistema? São coisas interligadas. É o funcionamento de algo que está extremamente dependente de uma coisa da outra. Ou seja, tudo que entra, sai, as coisas estão ligadas por setas conectadas, elas funcionam numa engrenagem. Então, vamos lá. Satélite, corpo celeste que gira em torno de um planeta, atraído por sua gravidade. Pode ser natural ou artificial. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre essa questão do satélite ser natural, do satélite ser artificial. O satélite natural é aquele do universo mesmo, que é a natureza que formou, ele é composto por materiais sempre naturais. Seria uma paisagem natural. E os artificiais são aqueles que nós enviamos aqui da Terra para explorar. Geógrafo adora satélite artificial, porque é através dos satélites artificiais que a gente consegue fazer a análise remota da Terra, que a gente consegue ver a Terra. Esse aplicativo que eu mostrei mesmo para vocês, os que eu mostrei na semana passada, GPS, imagem de satélites, são tudo proporcionados por esses satélites artificiais que a gente manda lá para cima. E eles ficam como se fosse um satélite natural, orbitando o planeta, tirando foto, rastreando. É extremamente interessante isso tudo. Asteroide é um corpo celeste rochoso que orbita o Sol, mas tem pequenas dimensões, então ele é menor do que os planetas. E varia de alguns metros a poucos quilômetros, e ele não é arredondado, então por isso ele não é considerado um planeta. Olha, imagens de estrelas, elas possuem calor, energia. Essa é uma imagem tirada daqui da Terra, né? Então, tipo assim, vocês imaginem do espaço, olhando de lá de fora, o tamanho disso. A gente não teria capacidade para conseguir ver.
até porque eles emanam uma energia tão poderosa que os nossos olhos humanos não conseguem suportar. Satélites. Esses dois aqui, ó, são os satélites naturais. Essa é a Lua, o satélite natural da Terra, e essa daqui é uma das luas, né? Um dos satélites naturais de Plutão. Depois eu vou mostrar para vocês que existe uma briga, né? Uns cientistas falam que só tem um, outros falam que tem 5, aí a gente está por aí, né? Entre 1 e 5. E esse aqui é um modelo de satélite artificial que está lá orbitando a Terra. E é ele que registra para a gente as imagens de satélite, que proporciona a triangulação do GPS que a gente consegue utilizar. Ele é mais ou menos dessa maneira aqui, vocês podem ver aqui embaixo. E esse daqui é um asteroide. Vocês lembram que eu falei para vocês que eles não podem ser considerados planetas, mesmo sendo atraídos pelo Sol, porque eles não são arredondados, eles são mais achatados, eles não cumprem outros critérios também. Vamos lá, mais 3 definições. Meteoroides, meteoros e meteoritos. Pessoal, o universo, como eu falei para vocês, ele é composto por diversos corpos celestes, poeira cósmica e muita energia. Essas 3 definições, elas se referem a materiais que estão aí, materiais do universo, materiais celestes. E dependendo, tipo, do momento dele, ele vai ter definições diferentes. Por exemplo, eles podem ser a mesma coisa, os 3 a mesma coisa, só que dependendo de onde ele está e o que ele está fazendo, ele tem um nome diferente. Por exemplo, os meteoroides. Eles são materiais remanescentes da formação do sistema solar. É o lixo, é tudo que sobrou, é tudo que está lá. Que não é planeta, não é estrela e é meteoroide. Se ele está lá no universo, orbitando alguma coisa no universo, ele é meteoroide. Já quando a gente consegue olhar ele aqui da Terra e passa como se fosse uma luz, são as estrelas cadentes que as pessoas falam, ele tem a denominação de meteoro. São rastros luminosos formados pela penetração dos meteoroides na atmosfera da Terra. Então, a luz que a gente vê são os meteoroides passando a atmosfera da Terra, que aí a gente chama eles de meteoros. E já os meteoritos são os pedaços de rochas que ultrapassam a atmosfera e chegam aqui na Terra. Em vários museus a gente consegue encontrar esses meteoritos, né? Porque são corpos celestes caídos que chegam a atingir aqui a superfície da Terra. São meteoroides que foram meteoros e agora são meteoritos, pois eles estão aqui na superfície da Terra. Olha a foto deles, dos meteoroides. Bom, depois que a gente viu a definição dos principais corpos celestes que podem orbitar o universo, a gente vai precisar falar da galáxia. O planeta Terra, que é o nosso objetivo final dessa aula sobre o universo e sistema solar, ele está localizado dentro do universo, que está localizado dentro de uma galáxia. Ou seja, é a localização número 2 do nosso planeta. As galáxias, elas são infinitas também. E o universo é composto por elas. O universo, ele é o nada e o tudo ao mesmo tempo. Ele é aquela imensidão preta que a gente não vê nada. E as galáxias, elas são essa segunda localização de todos os corpos que estão lá. Por exemplo, o Brasil é o universo e os estados do Brasil são as galáxias, tá bom? É uma coisa dentro da outra, uma gavetinha dentro da outra. O que é uma galáxia? É um grande aglomerado de corpos celestes em geral. Mas isso não seria o universo? O universo e a galáxia, ou seja, tudo que está dentro da galáxia está dentro do universo. Que se mantém juntas em virtude da força da gravidade. Gente, isso é extremamente importante. Sempre que a gente for pensar em universo, a gente tem que levar em consideração a força da gravidade. É a principal força que mantém a gente em pé, que mantém os sistemas funcionando como eles funcionam. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, um pouquinho melhor sobre a força da gravidade em si. Esses corpos presentes na galáxia, eles são chamados de nebulosas, poeira, estrelas, cometas, asteroides, gases, satélites naturais, energia, muita energia, tudo é energia. Tudo que compõe o universo é energia, enérgico, vem de reações químicas e físicas. Se vocês memorizarem isso, galera, fica muito claro para vocês o que é tudo isso. Por que é tão importante estudar isso? Geografia, física e química, para entender sobre o universo. E como eu disse para vocês, existem infinitas galáxias. E a galáxia que a gente mora é a Via Láctea.
Nossa, tem nome para tudo, gente. Mas isso tá tão presente no dia a dia de vocês que para vocês memorizarem é fácil, assim. Vocês não precisam ficar lá na decoreba, não precisa. Isso aí são coisas do dia a dia de vocês, né? Faz parte da vida, geografia faz parte da vida. Por isso que não é decorar, é você entender como funciona. Então vamos lá, tem o universo, tem a galáxia e dentro dessa galáxia tem a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Vamos lá para as características da nossa galáxia. Daqui a pouco eu vou precisar terminar a aula, né? Vai dar uns 30 minutos e a gente vai continuar essa aula numa próxima semana. Vamos só terminar sobre a Via Láctea. Uma galáxia espiral que abriga o nosso sistema solar. Sistema solar, a terceira localização do planeta Terra, ou seja, universo, galáxia, Via Láctea. Parte dela pode ser vista aqui da Terra como essa imagem aqui, ó. Essa imagem foi tirada dessa localização que está aqui embaixo para vocês no slide, que é lá na Europa, foi tirada da Europa, tem a data aqui tudo bonitinho para vocês. E ela é formada por poeira, gases, bilhões de estrelas, planetas e outros astros menores, que são os satélites naturais, os meteoritos, os meteoroides, são esses corpos menores. Essa, olha como é fascinante de linda. E esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ó, são as câmeras fotográficas que conseguiram captar essa foto da Via Láctea vista lá da Europa, em 2014. Via Láctea, o que significa Via Láctea? Via Láctea é o caminho do leite, de uma história bem legal que depois eu posso até disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, lá de mitologia grega, entre Zeus e todos aqueles deuses lá. Por isso que vem o caminho Via Láctea. Porque se vocês olharem bem aqui, ó, a imagem da Via Láctea, ela parece leite mesmo. Os braços, os discos da Via Láctea. E ela é dividida em 3 partes, é importante a gente saber o que são essas 3 partes. É o disco, o bojo e o halo. O disco é o elemento que define o modelo aspiral, ou seja, são os braços da Via Láctea, né? Composto por bilhões de estrelas, poeiras, gases, que dá esse efeito tão bonito, assim, e colorido para a Via Láctea. O bojo é a área central, é o centro da força da gravidade do nosso planeta. O que, em outras galáxias que não têm tantos corpos iluminados como a Via Láctea, é chamado de buraco negro. E o halo é toda essa estrutura que constitui os aglomerados dispersos, ou seja, é todo o resto da galáxia. Então, a gente tem disco, bojo e halo. O bojo é o centro aqui, ó, da força da gravidade, né, que atrai todos os outros corpos. O disco são esses braços que a gente consegue ver aqui, que nessa imagem está mostrando pra gente, é azul. E o halo é todo o resto. É tudo que compõe a Via Láctea em si. Agora a gente deveria começar a falar sobre o sistema solar, mas infelizmente não dá mais tempo. As aulas precisam ter no máximo meia hora para não ficar cansativo para vocês. E como a gente corrigiu as questões da aula passada, a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo. Perdendo tempo não, ganhando conhecimento, né? A gente não precisa ter tanta pressa e fazer uma matéria totalmente muito corrida, porque a intenção é que vocês aprendam mesmo e obtenham conhecimento e gosto pela matéria. Não adianta a gente ficar aqui jogando um monte de conteúdo se vocês não absorverem todo esse conteúdo, certo? Pessoal, eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui. Não desistam da nossa aula, nem da nossa disciplina. Eu quero que vocês se cuidem até semana que vem, quando vocês vão me ver de novo. Como eu já disse, estou ansiosa para vê-los presencialmente. Mas o Paulo vai entrar em contato com vocês para a gente ter uma aula interativa, ou seja, uma aula ao vivo. E eu gostaria muito que vocês participassem ativamente, primeiro porque eu gostaria de conhecer vocês, porque eu já tenho esse carinho, mas gostaria de saber quem são vocês, de ter os rostos de vocês na minha memória. E a gente vai tratar de um assunto bem legal, eu acredito que o professor Hugo também vai poder participar. Então, assim, eu vou fazer um apelo aqui. Vem, gente, para nossa aula, vai ser no próximo sábado, provavelmente. O Paulo vai passar todas as informações para vocês e para mim também. Estou com muita expectativa, espero que vocês gostem, que vocês estejam gostando da minha didática. Me mandem as críticas, as sugestões de vocês, eu sou super aberta, né? Eu tô aqui para aprender junto com vocês, porque ser professor, a gente não aprende na faculdade, a gente aprende sendo professor, né? Então, eu preciso de vocês, alunos.
e vocês precisam de mim, professora. Então, vamos realizar essa troca bem calorosa aí entre professor e aluno, tá bom? Se cuidem, boa semana e vai ficar tudo bem, gente. Tudo isso vai acabar. Tenham esperança, fé, solidariedade, empatia, que tempos melhores virão, tá bom? Beijo e tenham uma ótima semana.